Olá a todos, vamos à nossa aula de número 3 do curso de Escatologia Bíblica. Nessa aula vamos falar ainda sobre as 70 semanas de Daniel, no capítulo 9 do livro de Daniel. Na aula passada nós falamos sobre o capítulo 2, que era o sonho de Nabucodonosor, da estátua, e fizemos uma correspondência com o capítulo 7, que é o sonho dado a Daniel dos animais, e fizemos um paralelo entre os dois. Hoje vamos falar sobre o capítulo 9, que é a profecia dada por um anjo a Daniel. Os capítulos de 9 a 12 focalizam principalmente o povo de Israel e seu futuro. A profecia das 70 semanas é a mais importante de todas. A profecia, isso aqui é muito importante, ela é para Israel. Mas a igreja toda é atingida diretamente. Todo o planeta é atingido pela profecia, que ela foi dirigida a Israel. Mas vocês vão ver que o mundo inteiro vai sofrer com as consequências. E entendam bem, quando eu falo que a igreja vai ser atingida indiretamente, eu não estou dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Estou dizendo que ela faz parte da profecia, ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. As duas principais profecias do livro de Daniel são as do capítulo 2, que nós já vimos anteriormente na aula passada, e a do capítulo 9, que nós vamos ver nessa aula aqui. A pedra, só para relembrar, que bateu violentamente e destruiu a estátua, mostra que o fim das nações ímpias não será pacífica, mas violenta e catastrófica. Só para relembrar que eu já tinha falado isso na aula passada. Se nós não entendermos bem a profecia das 70 semanas, não entenderemos o sermão profético de Mateus 24 e nem o livro de Apocalipse que se baseia nas 70 semanas de Daniel. Deus deu a Daniel um quadro geral dos eventos futuros e deu a João, no Apocalipse, os detalhes desse evento. Então foram duas etapas. Daniel recebeu uma visão geral e João, no Apocalipse, recebeu os detalhes desses eventos. Chegava ao fim os 70 anos de cativeiro descrito por Jeremias no capítulo 25, versículos 11 a 12, que diz: E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Então aqui estava previsto que o povo ficaria 70 anos, mas que no fim dos 70 anos o povo voltaria à sua terra e Deus pesaria sua mão sobre o povo dos caldeus. Agora, por que a profecia de Jeremias fala de que Israel ficaria cativo por 70 anos? Será somente coincidência? Não existe coincidência, nem sorte, nem azar no reino de Deus. Tudo está sob o seu controle. Mas então por que não foi 69 ou 71 anos? É claro que as razões desse cativeiro nós já sabemos. Foi descrito muito bem já por Jeremias, por todos os profetas daquela época. Mas por que 70 anos? Nada na Bíblia é coincidência. Se nós olharmos o livro de Levítico, capítulo 25, versículos de 1 a 7, que fala do ano do jubileu, nós vamos ver que Deus mandou seu povo trabalhar por 6 anos e deixar a terra descansar no 7º ano. Ou seja, a cada 7 anos, 6 seriam de cultivo e trabalho e 1 de descanso. Eles obedeceram? Claro que não. Eles desobedeceram. E eles ficaram 490 anos dessa forma, sem obedecer o mandamento de Deus. Se nós pegarmos esses 490 anos, dividirmos por 7, que seria a cada 7 anos 1 de descanso, nós teremos exatamente 70 anos que Deus mandou a terra descansar. Eles não obedeceram? Agora Deus faria com que a terra descansasse à força. Então essa foi a razão dos 70 anos.
Vamos nos focar agora sobre a profecia. Daniel estava orando, olha de novo Daniel orando. Algumas coisas de Deus acontecem, né? Quando nós oramos. Daniel estava orando quando o anjo Gabriel veio e o tocou. A profecia das 70 semanas está descrita em Daniel capítulo 9, versículos 24 e 27. Nós vamos ler a profecia sem comentar nada, depois eu vou voltar e comentar as partes dessa profecia, mesmo que depois eu comente novamente com vocês, detalhadamente cada etapa dessa profecia. Vamos ler. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 60 semanas, e 2 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Essa é a profecia. Agora vamos voltar na página anterior e vamos dar uma olhadinha em algumas coisas interessantes. Depois eu vou comentar mais adiante mais detalhes sobre essa profecia. Mas nesse momento agora eu quero salientar algumas coisas. Primeiro, quando ele fala em 70 semanas, nós vamos ver daqui um pouquinho mais, de agora em diante, nessa aula. Quando eu falar em semanas, são semanas de anos e não semanas de dias. Eu já explico isso em seguidinha. 70 semanas estão derramadas sobre o teu povo. Que povo é esse? O povo judeu. Então a profecia é para o povo judeu. E sobre a tua santa cidade. Quem é a santa cidade? Jerusalém. Quais são as razões dessa profecia? Primeiro, para cessar a transgressão. Segundo, para dar fins aos pecados. Terceiro, para expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. 5, selar a visão e a profecia. E por último, para ungir o Santíssimo. Então essas são as causas dessa profecia. Aí vem assim: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Que saída é essa? Foi um decreto que determinou que Neemias reconstruísse os muros e depois mais tarde a cidade de Jerusalém. E nós vamos ver daqui um pouquinho mais que nós tivemos 2 decretos sobre isso. Um é para Esdras edificar o templo e outro é para Neemias edificar o muro e as cidades. Então, desde essa ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, ou seja, até o evento do Messias, o príncipe haverá 7 semanas, ou seja, 7 semanas de anos, 49 anos, e mais 62 semanas de anos. Vamos para a página seguinte. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nós sabemos a história de Neemias, que Neemias teve tempos angustiosos para restaurar o muro e a cidade, com todo aquele problema de pessoas indo contra ele, então nós sabemos disso. Então, depois dessa primeira etapa, que são 7 semanas ou 49 anos, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, ou seja, nós teremos, depois do término da construção ou reconstrução de Jerusalém e os muros, nós teremos 62 semanas. E exatamente no fim dessas 62 semanas, será cortado o Messias. O que significa isso? Jesus será morto na cruz. E o povo do príncipe que há de vir
destruirá a cidade e o santuário. Que príncipe é esse? Nada mais é do que o imperador que naquele tempo regia o Império Romano. Então nós temos uma ordem do imperador para que seja feito isso, e um general levou uma grande quantidade de soldados romanos para destruir a cidade e o santuário. Lembram-se por quê? Alguns anos antes, 3 ou um pouco mais, um grupo de judeus chamados sicários, que são aqueles que possuem sicas, que são adagas bem curtas usadas para matar, atacou uma parte do exército romano e fez um estrago muito grande. Como vingança, depois, mais tarde, o Império Romano destruiu a cidade e o templo. Então isso aqui já estava previsto lá em Daniel, nessa profecia aqui. E ainda fala assim: e o seu fim será como uma inundação. Aí a gente pode se perguntar, como assim, mano? Não houve inundação na destruição do templo no ano 70 depois de Cristo? Inundação é essa. A palavra de Deus muitas vezes, quando fala em inundação, muitas águas, mar, na realidade não é água, são quantidade de pessoas, são pessoas, multidões. Então quando fala aqui, e seu fim será com uma inundação, dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de soldados romanos foram usados para destruir a cidade e o templo. Então essa inundação que é falada aqui, nada mais é do que uma quantidade enorme de soldados romanos. Então lembrem-se, inundação, muitas águas, a besta que sai do mar, etc. É tudo referência a multidões, muitas pessoas, e não a água propriamente dita. Então aqui essa inundação nada mais é do que um avanço maciço do Império Romano, muitos soldados em cima para destruir o templo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, são as ofertas. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui agora já está falando da grande tribulação, uma semana de anos, ou seja, 7 anos, que será um evento futuro. E aqui fala também que na metade da semana, nós vamos explicar isso em detalhe mais tarde, ele vai cessar o sacrifício e as ofertas. Nós vamos falar isso depois. Aqui está uma linha do tempo sobre essa profecia que foi falada agora. Eu vou explicar aqui de forma macro, né? Dar uma visão geral por cima, e depois a gente vai entrar um por um em cada uma dessas etapas aqui. Então vejam bem, desde o início aqui, que foi o decreto de Artaxerxes, Neemias capítulo 2, ano de 445 a.C., 7 semanas de anos para a construção dos muros e da cidade, tá? E aqui na 7ª semana o templo e a cidade estavam todos construídos. Depois mais 62 semanas até a crucificação do Messias, mais 434 anos. Depois, isso foi no ano 32 depois de Cristo. Depois, no ano 70, nós tivemos a destruição do templo, que eu acabei de ler, do Império Romano, como uma grande inundação, ou seja, muitos soldados. Depois nós estamos aqui na era atual, nós estamos nesse momento aqui. Depois haverá no futuro o arrebatamento da igreja, descrito em Daniel 9:7. Depois 7 anos ou uma semana profética da angústia de Jacó, que é a grande tribulação. Depois a volta do Messias no fim da grande tribulação e o início do milênio, 1000 anos para frente. Então isso tudo foi colocado aqui e eu vou salientar agora exatamente esses pontos. Nesse período aqui, que eu mostro através dessa seta, são 69 semanas descrito no início da profecia. Depois desse período, nós teremos a destruição do templo, que é exatamente aqui nesse ponto. Depois, nós estamos aqui, na era atual. Aqui nós teremos o arrebatamento da igreja. Nesse período aqui será o período da grande tribulação. Depois nós teremos a volta do Messias. Teremos o reino milenário de Cristo aqui. Tudo isso nós vamos falar em detalhes ao longo desse curso. Muito bem.
Vamos explicar exatamente esse negócio de 70 semanas. A gente pode pensar que é dias, né? Mas no original não está escrito 70 semanas, mas sim 70 setes. Tá? Lá está escrito 70 setes. Quando se trata de semana de dias, porque no hebraico eu posso ter semana de dias ou semana de anos. No caso, 70 setes, pode ser dias ou pode ser anos. Quando se trata de semana de dias, no hebraico acrescenta-se a palavra Yamim à frase. Como não tem Yamim naquela profecia, nós estamos tratando de semanas de anos. Ó, os 6 eventos descritos no versículo 24 ainda não se cumpriram e só se cumprirão com a volta de Cristo e o início do milênio. Qual a razão da volta de Cristo? Então, lá na profecia está escrito, eu li com vocês com calma, mas eu vou ler de novo aqui. Só vou relatar, listar quais são essas razões. Primeiro, fazer cessar a transgressão. Depois, dar fim, restringir os pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. A obra de Cristo operará em favor de Israel. Trazer a justiça eterna. Israel será transformado interiormente. Selar a visão e a profecia, quando o povo abandonar suas transgressões. E ungir o Santo dos Santos. Onde é que está escrito isso na profecia? Aqui. Bem no início, lembram? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. A expressão semana de anos ela é bíblica e muito conhecida. No versículo 27 está escrito que o anticristo fará uma aliança com muitos por uma semana. Ora, é ridículo um pacto entre nações por uma semana de dias. Só as reuniões, os protocolos e as viagens e as estadias duram mais que isso. Então é óbvio que não pode ser uma semana de dias. Tem que ser obrigatoriamente uma semana de anos. Em Mateus 24,15, Jesus afirma a veracidade dessa profecia. Um pequeno detalhe. Tem gente que gosta de pegar, e acho muito louvável isso, pegar a profecia, calcular exatamente a data em que aconteceu o início, a data que aconteceu o fim, as etapas, um por um. Mas para fazer isso, a gente tem que se dar conta de algumas coisas. Para calcularmos corretamente os eventos hoje em dia, devemos entender como os calendários foram formados. Não existe um calendário único de lá para cá. Eles foram modificados, recalculados e errados. E vamos entender um pouco disso agora. Vamos falar um pouquinho sobre essa definição que existe na pequena enciclopédia bíblica do Orlando Boyer. Bom, lá está escrito que devemos nos lembrar que o ano bíblico ou profético é de 360 dias, com um mês de 30 dias. O calendário religioso de Israel era lunar, iniciava sempre na lua nova. O calendário solar é posterior e se baseava nas estações do ano. Então vocês vejam que já começa aqui a complicação. O calendário atual tem um erro de alguns anos. Eu vou explicar daqui porque mais como isso aconteceu. O ano, tempo em que a Terra gasta numa translação completa, que é a volta em torno do Sol, tem 365 dias, 6 horas, 48 minutos e 45,51 segundos. Entre os hebreus, o calendário era solar e também lunar. O ano solar tinha 360 dias, então já tem uma diferença de 5 dias e um pouquinho. E o lunar de somente 354 dias, 8 horas, 48 minutos e 32,4 segundos. Então vejam a dificuldade que se tem para calcular a data. Eu quero saber se quando terminar a 69ª semana de Daniel, quando isso vai acontecer, e quero que bata, e quero que dê tudo certo. É uma complicação, gente. Para que o ano usado concordasse com o ano exato, o que os hebreus tinham que fazer? Porque eles tinham diferença de 5 dias e algumas horas. Eles faziam talvez como os babilônios, ou seja, intercalavam um mês,
o 13º, nos anos em que o 12º ficava tão longe do equinócio que não se podia fazer a oferta das primícias da colheita no tempo fixado, conforme foi determinado por Deus em Levítico capítulo 2, versículo 14, 23, versículos 10 e 11. Então eles tinham que adicionar esse tempo para não fazer a colheita fora do momento em que Deus tinha ordenado. Agora, conforme o professor de História Contemporânea da Universidade de Gama Filho, a UGF, Ricardo Pereira Cabral, ele comenta o seguinte: o primeiro calendário surgiu na Mesopotâmia por volta de 2.700 anos antes de Cristo, provavelmente entre os sumérios, e foi aprimorado pelos caldeus. O calendário possuía 12 meses lunares de 29 ou 30 dias e serviu de base para o adotado pelos judeus. Cada mês começava na lua nova. O ano tinha 354 dias, ficando defasado em relação ao calendário solar. Vejam a dificuldade. Para resolver o problema, os caldeus acrescentavam um mês a cada 3 anos. O primeiro calendário solar foi criado pelos egípcios em meados do 3º milênio a.C. Ele era muito mais preciso e já tinha 365 dias. Então os egípcios já estavam mais perto do nosso calendário. Hoje usamos o calendário gregoriano, então olha a complicação, que não sofre influência do movimento dos astros. Ele foi instituído em 1582 pelo Papa Gregório XIII, de 1502 a 1585 a vida dele, que reformou o calendário juliano, que já tinha problemas, que era uma herança do Império Romano. Então vejam bem quantas reformas, quantas modificações foram feitas ao longo dos tempos. Vamos comentar agora sobre o erro de cálculo do nosso calendário atual. Muitos erros aconteceram na passagem de um calendário para o nosso atual, baseado em erros cometidos na análise do Evangelho de Mateus, em consequência, determinação do ano zero ou do nascimento de Cristo. Ou seja, naquele tempo eles tinham muita dificuldade em saber o ano zero, eles não tinham o ano zero foi colocado depois de muito tempo. Então eles começaram a calcular em função do nascimento de Cristo, de Herodes, uma série de fatos e se passaram aí, erraram o cálculo. Então nós temos hoje um erro muito grande no nosso calendário. Existem diversos estudos que mostram esses erros. Alguns dizem que a diferença está entre 4 a 6 anos. E alguns dizem que o erro foi para mais e outros dizem que foi para menos. Ou seja, nós estamos à frente do calendário ou atrás do calendário. Talvez Deus tenha permitido essa confusão para focarmos mais a nossa atenção a seu Filho amado Jesus Cristo, não em números. Mas que existe um grande problema se quisermos datar corretamente as coisas, existe. É claro que nada muda o fato de que o que está escrito na Bíblia é matematicamente exato. Nós é que nos confundimos na transformação dos calendários. Vamos falar agora sobre a divisão das 70 semanas em 3 grupos que totalizam 490 anos. O primeiro grupo é um grupo de 7 semanas. O segundo grupo é um grupo de 62 semanas. E o terceiro grupo é um grupo de 1 semana. Vamos explicar esses 3 grupos agora. Aqui está novamente a linha do tempo. Tudo aquilo que eu havia falado. Vamos falar de novo e mostrar onde estão esses 3 conjuntos de semanas. O primeiro está exatamente aqui, no início. 7 semanas de anos, que é desde a ordem para a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém até o término dessa construção. O segundo grupo está aqui. Término da construção da cidade, dos muros, até a crucificação de Cristo, mais 62 semanas, ou 483 anos. O término dela é no ano 32 depois de Cristo. Depois, lembre-se que nós estamos aqui, na era atual. O terceiro grupo de semanas, de dias, aliás de anos, está exatamente aqui, no futuro, ou seja,
depois do arrebatamento na grande tribulação. Então esses são os 3 períodos que são contados na profecia. Então o primeiro grupo de semanas são 7 semanas ou 49 anos. Esse grupo iniciaria com o decreto de reconstrução de Jerusalém baixado em 445 a.C. por Artaxerxes Longímano. A partir daqui é que são contadas as 70 semanas. O capítulo 2 de Neemias descreve esse decreto. Neemias seria comissionado pelo rei para cumprir esse decreto. No fim desses 49 anos, muros e cidade, a cidade de Jerusalém estaria construída. Isso aconteceu em 397 a.C. Só para lembrar, houve 2 decretos relativos à reconstrução de Jerusalém. Um em 447 para o embelezamento do templo e a restauração do culto, está lá em Esdras capítulo 7. E em outro, em 445 a.C., para a reconstrução dos muros da cidade a cargo de Neemias. É desse último que fala a profecia. Aqui, reconstrução de Jerusalém e do templo. É aqui que fala a profecia. É o primeiro grupo de semanas. O segundo grupo de semanas, que são 62 semanas de anos, ou seja, 434 anos, nesse período surge o Messias e ele é morto. 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 483 anos. O Messias morreria, conforme a profecia, antes da destruição de Jerusalém, que acontece em 70 depois de Cristo, como eu havia mostrado. Aqui, ó. Tá? O Messias morre exatamente aqui na crucificação, no fim das 62 semanas. A destruição do templo foi depois disso. O terceiro grupo de semanas, que é 1 semana ou 7 anos, é futura, ainda não aconteceu. Essa semana não começará enquanto Israel estiver fora de sua terra. Só que Israel já começou o retorno para sua casa, né? Sua terra. Existe um intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana. É um hiato. Desde o primeiro dia até o último dia da 69ª semana, não houve interrupção de contagem da profecia. Na hora que Cristo morreu na cruz, interrompeu-se a contagem da profecia. E ela recomeçará de novo quando o anticristo assinar um contrato de paz com muitos por 7 anos. Nesse período, tempo, Israel foi rejeitado, a igreja foi formada e será arrebatada para o céu. Após o arrebatamento da igreja, terá início a 70ª semana, ou seja, 7 anos da grande tribulação. De novo aqui, nesse período. Então isso é futuro. Nós estamos aqui, que nem eu disse, a 7ª semana é exatamente esse período aqui. Durante essa última semana, vários eventos terão lugar. O anticristo fará uma forte aliança com os judeus de 7 anos. No meio do período, 3 anos e meio, ele quebrará a aliança e iniciará o pior período de assolações. E Cristo voltará para salvar e redimir Israel no Armagedon. Eu vou entrar em mais detalhes mais adiante. O Armagedon tem uma parte específica para ele, tá? Logo após a volta de Cristo com os santos, que somos nós, a besta e seus exércitos serão destruídos e acontecerá o que se chama de julgamento das nações, que eu vou explicar também mais tarde. Em seguida virá o milênio e logo após o juízo final, que é chamado de grande trono branco, e o perfeito estado eterno. Com isso nós terminamos essa terceira aula.